manhã a gente acorda cedo, né? 6 horas da manhã a gente acorda. No geral, o dia a dia é basicamente esse. Para conseguir chegar lá às 7 horas da manhã, significa que eu tenho que acordar no mínimo 4h30 da manhã. Nós morávamos juntos há 1 ano e meio e eu consegui administrar a casa com a faxineira e mantendo, dava super certo. Mais uma responsabilidade, uma preocupação. Preciso estudar, porque com a profissão eu acredito que eu possa ter uma qualidade de vida melhor. Desde que eu entrei na universidade, eu queria seguir carreira acadêmica. Por mais que apareça tempestade, eu sempre tento pensar o que é que eu quero. Por que eu estou aqui todos os dias? Eu fiz o teste de farmácia, né, de urina e deu lá. No início eu não sabia, porque eu não entendi. Aí eu falei, deu negativo. Só que aí em casa à noite, mais tarde, eu fui ler a bula do negócio. E aí eu vi que na verdade tinha dado positivo. Aí eu fiquei chocada, né? No outro dia eu fiz um exame de sangue. E aí no finalzinho da tarde... No finalzinho da tarde eu peguei o exame e entreguei pra ele, ele viu e falou, bom, é isso aí, então vamos seguir em frente. Já que é isso, a gente tem que assumir, não é? Para começo de conversa surgiu a dúvida se eu ia ter ou não um bebê. Eu sei que depois de conversar com o pai dela e tal, aí nós resolvemos, não vamos ter o bebê. Era final de semestre, foi quando eu fui começando a perceber alguns sintomas, até que fiz o exame e deu positivo. O que mais me ajudou foi que meu marido gostou muito da notícia, ficou muito feliz, apesar de nós estarmos programando. Para mim o impacto foi bastante forte. Quando eu engravidei eu estava no 4º semestre. Foi um susto, né? Tava no 2º semestre, tava começando a faculdade. Pelo fato de não ter estrutura material, assim, para receber uma criança e tal. Ainda mais eu que já tenho o quê? 25 anos. Já entrei um pouco tarde. E ainda retardar ainda mais esse processo é complicado. A priori eu não sabia o que fazer, realmente. Chorei pra caramba. Foi bem complicado, porque assim, todos os meus planos eram me formar, né? Que é um sonho pra mim, me formar e depois realizar esse meu sonho também, que seria a maternidade. Há sempre a dualidade entre você vai seguir a carreira acadêmica, você vai seguir sua vida profissional ou você vai realmente decidir ser mãe. Quando você não tem ninguém ali perto de você, como não tinha meus pais, não tinha nenhum parente, era só meu esposo trabalhava. Quem era por mim? Apenas eu mesma. Minha mãe não reagiu muito bem. Claro, quem é que vai reagir, né? Minha mãe mesmo não ia mesmo reagir bem. Meu pai que me deu mais apoio no início. Como assim? Você está entrando na universidade agora? Eu apostava todas as minhas fichas em você. E o que as pessoas vão falar quando você for com barrigão para a universidade? Mas depois eles vão aceitando, né? Vai acompanhando a gravidez, vai vendo a barriguinha mexendo, o neném nasce, aquela coisa mais linda do mundo. Recebi total apoio de minha mãe, que me ajuda bastante com as meninas. Eu moro com meu pai. Quando eu contei foi um susto. Demorou porque o pai da minha filha, desde os 15 anos, foi o primeiro namorado até hoje. Fui falar pro meu pai morrendo de medo, né? E pra minha surpresa ele riu e falou que tipo me apoiaria e tô aqui pra isso. Meus pais não tinham netos, então pra eles foi assim, maravilhoso. Mas minha mãe queria que eu voltasse pra Itaraí, pra ficar lá juntinho, porque como eu não tava me sentindo muito bem, e não concordaram que
que eu continuasse vindo para a UESC. Mas meus colegas nunca me deixaram só. Jamais, assim, não me abandonaram. Então eles me dão um caderno para eu xerocar, tentam fazer trabalhos em grupo comigo. E sempre estava lá me ajudando. Vou perguntar ao professor onde é que está a sua atividade domiciliar que ele não mandou, aí ia lá. Minha orientadora esteve muito presente na minha gravidez, no meu parto, que desde quando eu descobri que eu estava grávida, eu tive acompanhamento dela e sempre assim, palavras maravilhosas de conselho. Quando eu fui no hospital, em 5 minutos ela estava lá, em um domingo, meio-dia. Foi uma presença assim muito marcante na universidade, foi ela em minha vida. Logo quando a barriga começou a aparecer, que demorou um pouquinho porque era magrinha, a primeiro impacto quando eu cheguei aqui, que as pessoas começavam a olhar assim, como assim? Grávida? Entrou agora, já tá grávida. Me sentia a mulher mais linda com meu barrigão, sabe? Eu colocava uma roupa e me achava linda. Dane-se o que as outras pessoas vão falar. A gente tem que ter um pouco mais de respeito com a mulher grávida, porque são vários hormônios que estão trabalhando naquele momento, são várias emoções duplicadas por você e pelo seu neném. Por exemplo, eu tinha aula no 2º andar do pavilhão. Então eu com aquele barrigão enorme, subindo a rampa e tendo contração no meio da rampa. Logo quando eu estava grávida, eu já desisti, porque eu enjoei a gravidez toda, então todos os dias eu vomitava. Muitas vezes eu cheguei em Tabuna, não conseguia sair do ponto porque estava em tempo de cair assim, no meio do nada. Minha rotina antes era eu sozinha, né? Agora tenho mais uma pessoa. A primeira coisa que tem que fazer é dar banho nela, arrumar, dar alguma coisinha pra ela comer, pra eu poder ir pra faculdade. Que eu tenho que pegar o ônibus 7 horas, né? E eu deixo ela pronta. Acordar, dar conta de arrumar a Lana, arrumar a Rani. A casa está em construção ainda, então a água para dar banho nas meninas precisa ser morna, então tem que acordar para pôr água ainda para esquentar, para dar banho nas meninas, levar ela no colégio. Ninguém na minha família tem como se doar em tempo integral, então eu acabei contratando uma pessoa que ficasse todos os dias aqui com a gente. Uma coisa que me ajuda muito é minha vizinha, sempre quando ele chora, quando tá com alguém, ela se preocupa muito, então ela vem aqui, fica com ele, acalma, então me dá segurança. Eu acordo às 5 horas da manhã. Se tiver prato pra lavar, lavo o prato, arrumo tudo, deixo a bolsa dela arrumada, acordo o meu esposo, a gente toma café, que eu coloco o café dele. Eu tenho que procurar uma casa de um amigo pra ficar aqui, pra dar banho nela. Aí vem os estudos, como é que eu vou fazer trabalho? E aí de tarde vim pra UESC, a tarde inteira, chego em casa já à noite. Quando eu já chego cansada, vou em pé daqui, de lá do centro até a minha casa, aí eu tenho que dar atenção a ela e fico sem tomar banho, sem comer, pra dar um pouco de atenção a ela e sento, vou assistir, vou brincar, contar história. Às vezes eu nem tenho vontade de sair, porque eu já tô tão cansada que eu quero dormir. A gente acaba se deixando de lado para poder atender a outras necessidades mais urgentes, digamos assim. E aí não dava tempo pra me cuidar, às vezes não dava tempo pra tomar banho, não dava tempo pra comer. Cabelo pode estar todo bagunçado, que toda hora ele enfia a mão, sobrancelha sem fazer, unha sem tempo de cuidar do corpo, de nada. Filho chorando porque quer atenção, você chorando porque o cálculo não tá dando certo. Tristeza é coisa que vem e vai embora sozinha. Então, é só esperar um pouco que ela vai embora. Mamãe, mostra a mãozinha aí. Tá bonitinha? Ai, que linda! Manda um beijo pra seu pai, pra sua vovó Gracinha. Ficou ali observando o movimento do caminhão, veio e acertou a mulher em cheio. Depois que Raina nasceu, minha rotina, assim, logo no início se resumia a ele, né? Não fazia nada além de cuidar dele. Depois de 1 ano, eu voltei para casa dos meus pais e fiz o vestibular da UESC. Aí optei por um curso noturno e entrei na geografia. Eu estava de licença maternidade, exercício domiciliar. Ela era novinha, dormia
de 2 em 2 horas, 1 em 1 hora, aquele soninho rápido, né? Toda hora acorda. Aí nesse momento você parava e ia fazer alguma coisa no computador. Eu tive ele em janeiro e aí 15 dias depois eu retornei às aulas, porque na verdade era uma matéria que se eu pegasse atividade domiciliar, eu ia ter dificuldade na realização das provas. Aí eu pensei em trancar, pensei em várias coisas que passam pela cabeça, mas aí eu vi que não. Eu vi que eu tinha que ficar. Aí eu fui até o final, peguei o exercício domiciliar e levei até hoje, mas até hoje não existe dificuldades. As coisas foram acontecendo e eu fui me adaptando. Tem que dormir pouco, durmo pouco. Acordar cedo, acordo mais cedo. Levar ela, buscar, estudar só na hora que ela dorme. Aí eu ficava manhã e tarde com ele e à noite vinha pra cá pra UESC. O dia todo, tem dias que eu preciso, tenho aula de manhã, reunião de tarde na UESC, que nem ontem, sair correndo, dar 2 aulas na escola, voltar de novo para a UESC. A sensação que a gente tem é que a gente nunca dá conta o bastante de todas as áreas, já que você tem que fazer 10, 15, 20 coisas ao mesmo tempo. Eu ainda não consegui estudar, vou ser sincera, ainda não consegui estudar, porque eu não tive como me concentrar em nada. Apesar de ser muito complicado conciliar essa vida de estudante e estar com ele, tentar estudar em casa, que é quase impossível. Eu tentei trazer ela, fiquei 1 semana trazendo, só que não deu certo, porque ela tinha cólica, então chorava, e aquilo me dava um aperto no coração de ver ela chorando. Até uma professora chegou pra mim falando: por que você não armazena seu leite? Eu falei: porque ela não fica com ninguém, ela só fica comigo. E eu também não tenho forças o suficiente pra deixar minha filha em casa ainda, porque ela é totalmente dependente de mim. Sabe aquele conflito de pensando: ai meu Deus, amanhã com quem eu vou deixar? Como é que eu vou fazer? Eu vou pra aula, eu não vou, eu tenho que fazer uma atividade, eu não tenho tempo, ele não dorme. A gente fica nervosa e parece que é aí que ele não dorme mesmo. Você tem que improvisar tudo. Você tem que improvisar sua educação, você tem que improvisar um tempo, você tem que improvisar, se você vai na biblioteca, você tem que improvisar um jeito dela conseguir estar lá e não atrapalhar os outros. A baleia é amiga da sereia, olha o que ela faz, olha o que ela faz. Tibu, chuá, tibu, chuá. Eu tava com muito medo porque ela não andava ainda, ela tinha 11 meses. Então eu tinha que começar a deixar ela pra ela acostumar. Eu ficava muito preocupada, eu ligava, todo dia eu ligava. E aí, tá tudo bem? Aí, tá tudo bem, a Helena tá ótima. Eu sabia que ele estava bem, sabia que ele estava aos cuidados da minha sogra e que ela ia fazer de tudo para deixá-lo bem. Mas é a questão de eu não estar com ele. Então vem a sensação de culpa, daquela coisa de será que vale a pena, né? Qual eu escolho, é isso ou isso, mas eu ainda tô tentando conciliar. É uma possibilidade que dói. E assim, essa possibilidade foi o primeiro entrave quando eu descobri que estava grávida até. Às vezes a gente vai magoada com diversas coisas que acontecem, na gravidez mesmo, que eu me magoava muito fácil, então você vai pra lá assim, com a cabeça turbilhando de coisas, sem conseguir se concentrar. Uma certa vez quase eu ia brigando com a menina aqui, com a barriga grande, porque ela chegou no ônibus e falou assim: com a barriga desse tamanho, por que não pega um outro ônibus? Mas assim como ela, eu tenho que vir também. Se é aquele do transporte que eu pegava todos os dias, mesmo antes de estar grávida. O que mais me incomodava era chegar aqui... Outra estrela, mãe. Era chegar aqui e não ter aula. Depois que eu fiquei grávida, como se eu fosse a escória desse lugar. Porque você fica por último por tudo. Você fica por último para trabalho, você fica por último por causa de prova. A gente fica meio que indignada, porque eu acho que as pessoas não estão acostumadas a ter criança nos espaços, principalmente na universidade. Há sempre aquela ideia do eu estou aqui para estudar. Então, o choro, por exemplo, desse de Lana, no meio da aula, por mais que eles tentem ser compreensivos, às vezes eles não são tão assim. Há aqueles olhares de tipo, dá um jeito aí para ela calar a boca. Porque
a gente quer ter aula. Muitas vezes você realmente não tem como se concentrar e aproveitar o tanto que poderia naquele momento de aula. Às vezes eu tenho vontade de gritar. Seus conflitos internos estão gritando para que sejam resolvidos, como é que vai ser, o que vai ficar. Você tem que se desdobrar de qualquer forma. Então, quando você tem tanta dificuldade, que acontece quando você tem um filho pequeno dentro da graduação, você tem que ter um objetivo. Então, por mais que apareça a tempestade, eu sempre tento pensar o que é que eu quero. Por que eu tô aqui todos os dias? O primeiro choque que eu tive em relação a como isso influencia, como as pessoas veem, foi na faculdade, quando eu tentei me matricular em uma disciplina, o colegiado indeferiu, sem justificar formalmente, que eu não poderia cursar, porque a disciplina não pode ser cursada em licença maternidade. Então eu fico, como assim eu vou ser prejudicada por causa de um direito que eu tenho de estar em licença, entendeu? Aí eu tive que entrar na justiça, acionar a justiça para poder conseguir, mas consegui me matricular na disciplina. Me atrasei, porque o curso é anual, não tem, no meio do ano não tem vestibular, né, na UESC para direito. Eu lembro que Lana era novinha e Lana começou a chorar, tava muito quente. De repente ele para a aula, que ela começou a chorar e ficou parado olhando pra minha cara com aquela cara, e aí? Toma uma atitude. Aí levantei. Acho que por educação também, eu acho que mesmo a gente sendo mãe, a gente tem que compreender alguns limites. Logo que eu levantei, ela parou de chorar. Coloquei ela pra mamar, ele fechou a porta. Aí também eu vi que ela parou de chorar, entrei ainda amamentando, sentei na minha cadeira e pensei comigo mesmo, de hoje em diante eu não levanto mais da minha cadeira por ninguém, eu vou fazer o possível para ela parar de chorar. O que me marcou muito foi, na verdade, uma professora nossa de estágio que algumas atitudes dela, que de certa forma me deixava muito magoada, era só me dizer assim, você vai ter que trancar 2 semestres, e ela repetia isso várias vezes, então isso me causava assim grande tormento de achar, poxa, então eu vou ter que trancar mesmo, meu filho tá me tirando esse meu sonho, eu vou ter que abdicar. Então isso marcou muito. Me magoava, chorava várias vezes. Eu entendi o lado dele, mas eu também entendo o meu. Ao mesmo tempo a gente tem que conviver, por causa que é uma questão de hierarquia, ela é a professora, eu tinha que estar. Eu tive uma professora que falou que filho não é coisa de Deus. Eu prefiro um homem do que um filho, porque filho, tudo ele vai depender de vocês. Teve uma professora especial que disse que é inadmissível o universitário ter filho. Não se pode, ou você estuda ou você tem filho. Na hora, ela me falou com tanta arrogância que eu olhei assim, eu não tive reação. Porque a gente fica frágil, né? Ainda mais tem 3 meses. Ela falou assim, sua filha vai adoecer, ela não vai gostar. Eu não tô jogando praga em você, mas sua filha vai viver doente. Porque você traz ela aqui pra universidade. Você não tem mãe? Você não tem mãe? Ela virou, ela colocou o dedo assim, você não tem mãe? Deixa com sua mãe. Eu falei assim, ter mãe eu tenho, mas eu sou mãe. Eu sei que é bom pra minha filha. E o bom pra ela é ficar comigo agora. É meu direito trazer a minha filha pra universidade. Se a universidade me oferecesse um lugar pra deixar a minha filha enquanto eu estudasse, ok, mas não oferece. A universidade que eu estudo não está preparada. As necessidades especiais, os cuidados que você precisa, um espaço que você precisa para trocar uma criança. Eu troco na pia do banheiro. Já pegaram eu na pia do banheiro do pavilhão de exatas dando banho em Lana. E o pessoal se espanta. Eu falei, eu vou dar banho onde? Tipo, ela tá aqui desde 7 horas da manhã. Tem uma hora que ela vai precisar tomar banho, ela come, ela mete a mão no chão, ela se suja. Eu deito ela no mármore, troco ali. Eu tive pessoas que me davam às vezes dicas, Vel, faça assim, faça assado, algumas parceiras como minha orientadora, como a pessoa que trabalha no colegiado, mas são porque são pessoas amigas que se tornaram pessoal, não no papel da universidade. Desde a gravidez, né? Porque a gente tá com barrigão e não tem cadeiras adequadas. O banheiro é tão pequeno que se você tá grávida, você não consegue entrar. Não consegue.
Fica imprensada ou você senta de lado? Imagina pra quem é mãe que precisa trocar uma fralda de uma criança. No mínimo uma fralda, né? E se a mãe precisar levar a criança pra universidade, onde vai deixar? Eu espero que daqui pra frente, né, surja a creche e que dê pra adequar todos. Frequentemente a mãe que fica responsável pelo cuidado da criança, então impede que ela esteja nos espaços. Então é tipo uma resistência você levar seu filho para os espaços, para assistir a aula, para enfim, todos os espaços. Lana, às vezes eu tenho que deixar mesmo minha mãe em condições sobre-humanas, sentindo dor até onde não pode mais, eu preciso ainda assim deixar com minha mãe por alguma exigência, tipo aquele professor que você já sabe, marcou uma reunião com você, ou marcou uma aula e você não tem como levar a criança. Uma creche para PAC seria uma coisa assim maravilhosa, uma implementação, um sonho mesmo pra gente poder estudar e ter meu filho ali no horário de almoço. E se eu fosse realmente colocado energia maior, funcionaria e seria uma coisa assim de bom para os professores, para os alunos, para as crianças principalmente. Até para a nossa mente, para o nosso desenvolvimento na universidade mesmo, né? Porque se a gente está com a mente tranquila, claro que o nosso curso vai nos fazer bem melhor do que a gente fazer tudo a facão, com preocupação, porque nada sai da mesma forma. A universidade tem que ter uma forma de acolher essas mulheres. Está sendo vista como uma universidade que cresce e que pensa em todos mesmo. No fundo a gente está lá, não é pelo simples fato da educação ser bonita, não, porque a gente quer uma melhora de vida. Então o que eu penso hoje é sair da universidade o quanto antes para poder entrar no mercado de trabalho, poder construir minha vida. Eu acho que é mais um pouco de sensibilidade mesmo no olhar, trazer um pouco da necessidade das pessoas para si, que aí sim sua visão muda e talvez toque no coração deles para que eles façam algo por isso. Papai. Hoje minha maior motivação é ela. Me dá força pra continuar, pra fazer tudo na minha vida. Olhar elas crescendo todo dia é o maior incentivo que eu tenho, por mais que eu esteja cansada, levantar e seguir em frente. É difícil, mas é o que também me impulsiona. O que resta é continuar, não tem outra saída. E oferecer um futuro melhor para eles. Não é impossível, eu sempre falo isso para as meninas que eu acabo vendo que engravidam. Força. Não desistam, tudo vai dar certo no final. Coragem. Precisa de muita coragem. Porque para mim, no meu pessoal, a minha base faz com que tudo dê certo, que é Deus. E no dia que eu pensei em desistir, eu li. Ele disse: "Ser forte e corajoso, porque eu estou contigo."